Olá, está no ar o programa Capítulo à Parte, aqui você confere todos os lançamentos do mercado editorial e fica antenado nos principais temas que tratam da nossa cidade. Hoje a nossa convidada é a jornalista e artista plástica Dalila Penteado. Ela acaba de lançar o livro Cicatrizes, Relatos de Violência Sexual. Dalila, seja muito bem-vinda e obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. A gente já tem bastante conhecimento pela mídia, né, de casos de violência sexual, mas a gente pode dizer que houve um aumento? Então, na verdade, o aumento houve sim, aí, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, só que esse aumento ele deve-se porque a mídia tem trazido mais esse assunto ao debate. E isso é muito importante, porque, na verdade, não é um assunto recente, sabendo que antigamente sempre ocorreu, só que as pessoas não denunciavam. E agora as mulheres têm tomado a frente, a Lei Maria da Penha também trouxe aí uma força para elas, e isso tem aumentado os números por conta do incentivo à denúncia, que é muito importante, que a gente traz isso no livro. Você acabou de falar da Lei Maria da Penha. A gente pode dizer que após essa lei a gente teve um avanço. E como anda a legislação que cabe, que defende a mulher em casos de agressão? Então, na verdade, assim, infelizmente, você, para ter, no caso, a prisão do agressor, você precisa de testemunha, você precisa da lei agindo em si, é preciso que haja flagrante. Muitas vezes, quando ocorre a violência, quando ela é violência doméstica, é dentro de casa e a mulher, dependendo de uma situação financeira do marido, ou até mesmo por medo de ameaças à morte e tudo mais, ela não denuncia. E isso é complicado, porque aí os casos aumentam, o agressor continua agindo, sendo ele inclusive o marido, que quando ocorre o sexo contra a vontade, ele está sim cometendo um ato de estupro e quando denunciado ele vai ter que pagar por isso. Você fala aqui no livro Cicatrizes a respeito da atual postura da sociedade em relação ao sexo. Como a sociedade debate essa questão, se é que debate, e qual deveria ser a educação sexual que a gente deve ter desde a infância para que a gente não tenha que discutir o tema violência sexual? Então, a questão da sexualidade é ainda muito distorcida, né, na sociedade. As pessoas ainda, querendo ou não, tratam dela como um certo tabu. E isso é importante trazer desde a escola, desde a infância, porque muitas vezes, muitas crianças são abusadas e elas não sabem o que aquilo está acontecendo por conta do silêncio que é pedido, das ameaças que surtem, muitas vezes dos próprios pais, padrastos, familiares, avós, tios. E aí, então, a mãe precisa agir nessa hora, observando o comportamento, a alteração comportamental dela. E a sociedade trata ainda da sexualidade como um tabu. Por quê? Para você ver, muitos dizem que o homem sofre estupro, mas na verdade o estupro ele só é conjugado, na verdade, consumado, quando ocorre o pênis na vagina. Por isso o homem jamais vai ser estuprado. A mulher acredita, a menina acredita que na sua primeira relação sexual, ela só vai viver a partir do pênis na vagina. Ela coloca aí o ímen como uma questão principal de iniciação da vida sexual dela. Mas na verdade não, ela vivendo uma relação anal, ela vai sim ter uma experiência sexual e ela já não é mais virgem. Então o que acontece? Por conta dessa falta de informação, aí vem a mulher no caso da violência sexual e ela diz o seguinte: olha, eu sofri a violência anal, só que eu não quero que ela seja apenas consumada nos casos de atentado violento ao pudor. Eu quero que também ele pague pelo crime de estupro, porque aí a pena é muito maior. Mas aí que tá. Então, quando eu vivo uma relação sexual anal, eu sou virgem. Mas quando eu passo por essa situação de violência anal, eu quero que ele pague pelo estupro. Então, é tudo muito complicado, é tudo muito complexo. A gente tem que trazer o assunto para debater e reflexão também. O homem, quando pratica esse ato de agressão, a gente pode dizer que existe ainda no pensamento de uma sociedade machista que é minha posse, por isso que ele acaba achando que a mulher é obrigada, muitas vezes em casa, que quando casou, parte do pressuposto que ela tem essa obrigação sexual também. Sim, sem dúvida. E aí essa questão do machismo, que querendo ou não, os homens
assumir essa frente, aí eles ainda subjugam muitas vezes as mulheres. E aí que tá, ele subjugando, ele acredita que ela tem a obrigação de viver uma relação que ela não quer. E quando ela não quer, estão invadindo a privacidade dela. E isso é crime.